Boa tarde a todos, colegas espíritas, simpatizantes do Espiritismo, aqueles que buscam ouvir os ensinamentos, as opiniões, os posicionamentos do Espiritismo diante de muitos assuntos importantes para o nosso dia a dia. Um abraço a todos. Neste domingo, final de tarde, estamos mais uma vez aqui para uma reflexão sobre os ensinamentos de Jesus. E hoje temos o livro Caminho, Verdade e Vida. Estamos fazendo uma análise do conteúdo deste livro muito importante, que foi escrito por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E do livro Caminho, Verdade e Vida, hoje vamos refletir um pouco sobre o capítulo 11, intitulado Conforto. O próprio título já nos faz pensar, refletir exatamente sobre esta palavra. Mas vamos ao conteúdo que diz Emmanuel sobre conforto para a gente em seguida fazer uma reflexão. Livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 11, Conforto. O trecho bíblico citado vem do Evangelho segundo São João, o Evangelho de João, do capítulo 12, o versículo 26, que diz: Se alguém me serve, siga-me. É uma expressão de Jesus. Foi um convite feito por Jesus, que João cita no Evangelho por ele escrito. Se alguém me serve, siga-me. Emmanuel nos traz a seguinte reflexão. Frequentemente, as organizações religiosas e, mormente, as espiritualistas, na atualidade, estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. De fato, a elevada doutrina dos espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Em suas atividades resplendem caminhos novos para o pensamento humano, cheios de profundas consolações para os dias mais duros. No entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. Muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível. Mas como recebê-lo, se chegaram ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra de rijo nos resvaladouros dos caminhos? Conforto espiritual não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente, de mão em mão, para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito
um reduto fechado para as sombras. Os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto. Isso é natural. Todavia, antes disso, necessitam saber se estão servindo ao Mestre e seguindo-o. O Cristo nunca faltou às suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais, mas para atingi-lo, faz-se necessário seguir-lhe os passos. E ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras deste mundo. Então, essa é a mensagem, é o texto que nos leva a refletir sobre o conforto. E o primeiro impacto é exatamente o próprio Evangelho de João, citado por Emmanuel. Se alguém me serve, siga-me. Então, veja bem. Veja bem o que Jesus ensina, o que Jesus pede. Se alguém me serve, ele não diz, se alguém me serve, tudo resolvido. Não. Além de servir, siga-me. Seguir Jesus é seguir exatamente como lembra Emmanuel os ensinamentos de Jesus, os passos de Jesus. E a caminhada de Jesus neste plano terrestre não foi fácil. Acusações, perseguições, dificuldades. Então, meus irmãos, vamos refletir. A gente pede a este que por tudo isto passou. A gente pede a ele conforto. E cobra este conforto sem fazer esforço. Sem se dedicar a servir este que nos serviu. Este que reencarnou, encarnou é a palavra correta, como governador do planeta Terra, encarnou no planeta Terra, estando sempre na condição de governador deste planeta, aqui encarnou exatamente para trazer exemplos significativos, mensagens que alcançam os nossos dias atuais, vivas, ativas e constantes no nosso dia a dia. Este que se sacrificou. E nós, quando buscamos nele uma ajuda, queremos muitas vezes sem sacrifícios, né? Se a gente parar, pensar e ver como encaminhamos os nossos pedidos, o que queremos, sempre é de uma maneira onde predomina o conforto. Mas o conforto sem esforço.
sem muito esforço. Às vezes até a gente chega a tentar negociar com ele, né? Com os mensageiros, com os representantes. Se é numa religião, as promessas. Se é noutra religião, eu aceito. Se é em outra, atividades sociais, fraternas. E a gente chega a dizer: só faço isto se isto me deres. Primeiro, para que eu faça depois. Promessas para depois de receber primeiro o que está pedindo. Pensemos, é justo. Não é mais interessante a gente fazer primeiro, servir primeiro e deixar que Ele nos recompense no momento que Ele achar conveniente e ver que é o melhor momento para cada um de nós? Não estou falando nem pedir depois, servir e continuar servindo. E se pedir alguma coisa, pedir a Ele força, coragem e determinação para continuar servindo a Ele. Recompensas fica a critério dele no momento que ele vê ser conveniente para cada um daqueles que o está servindo e seguindo, que o está realmente interagindo com ele, que está interagindo com ele. Mas o texto tem alguns momentos interessantes. Como diz Emmanuel, frequentemente as organizações religiosas e mormente as espiritualistas, na atualidade, estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. É uma grande verdade, principalmente nos dias atuais. Senhor, me livra disto, Senhor, me livra daquilo, Senhor, protege meu pai, Senhor, protege minha mãe. Senhor, estou precisando disto, Senhor, estou precisando daquilo. Me ajuda, Senhor. E nós estamos fazendo a nossa parte. Isto tudo que pedimos para que Ele faça por nós, temos feito pelos nossos semelhantes? Estamos fazendo com o próximo aquilo que Ele fez e faz para conosco? Estamos no século 21, no ano 21 deste século, e é preciso refletir sobre isto. Estamos atravessando uma pandemia, uma crise na área de saúde, não só no nosso país, não só no continente, mas em todo o planeta. Estamos diante de problemas seríssimos, cada vez mais aumentando, oriundos
do destratamento que temos dado à natureza que ele deixou como fonte de elementos vitais para a nossa própria vida neste planeta, e que o ser humano, nós, seres humanos, temos, por estes ou por aqueles motivos, prejudicado, afetado, ferindo constantemente a natureza e causando reações. Reações estas que nos levam imediatamente a pedir a Ele socorro diante de calamidades que muitas vezes foram provocadas pela ação do próprio homem, mas que diante da dificuldade pedimos a Ele o socorro, o conforto. Mas esse conforto que tanto pedimos, já não era tempo de estarmos vivenciando ele naturalmente? 2021 anos depois da passagem dele aqui no plano terrestre, depois de tantos ensinamentos, depois de tantas mensagens que ficaram, depois de tantas vivências e aprendizados no plano terra, depois de tantas passagens pelo plano espiritual, idas e vindas, encarnações e reencarnações, já deveríamos ter aprendido o suficiente para não estar mais pedindo que Ele nos ajude no estalar de dedos, mas sim fazendo por onde todo este conforto se processa em nossa volta, a partir do nosso merecimento de seguidores fiéis e exemplares do Mestre. Não apenas aquele que diz servir, mas aquele que serve e segue o Mestre como exemplo fundamental. Continuando a nossa reflexão, Emmanuel lembra, de fato, a elevada doutrina dos Espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Em suas atividades, resplendem caminhos novos para o pensamento humano, cheios de profundas consolações para os dias mais duros. É imprescindível ponderar, no entanto, que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. Exatamente o que estávamos refletindo agora há pouco. Pela lei do menor esforço, é justo querermos tanto o conforto do espírito. Se para isto nada fazemos, nada buscamos, não é desenvolvido um trabalho no bem, não há sequer uma preocupação com este aspecto. Se atravessamos, às vezes, toda uma existência sem sequer com isto nos preocuparmos,
é preciso refletir, e não só refletir, né? O mundo mostra que é preciso mudar de atitude. Ainda é tempo. Podemos mudar. Um só não vai mudar o mundo, mas muitos se conscientizando e unindo as forças, começa a convencer, a mostrar aos demais o quanto isto é importante e aumentar esta fileira de lutadores, seguidores de Jesus. Estamos vivendo um momento de transição no planeta. Estamos saindo da expiação e provas. Por isto mesmo que estas expiações e provas se tornam mais intensas e constantes, presentes diariamente em nossas vidas. Que precisamos ser testados. Exatamente nesse aspecto que João falou. Se alguém me serve, siga-me. São milhões, bilhões de cristãos no planeta Terra. Então, é preciso ver realmente destes quem segue fielmente o Mestre. Fielmente. Não é apenas falar, é praticar, é fazer, é se entregar ao bem com amor e por amor, como Jesus o fez por cada um de nós. E Emmanuel lembra que muitos pedem um amparo aos mensageiros do plano invisível, mas não querem tanto esforço para isto. E a gente vê na casa espírita, a gente vê na Igreja Católica, a gente vê na Igreja Evangélica, muitos recorrem ao pastor e pedem ao pastor para fazer uma prece que consiga isto ou aquilo outro para fulano. Para Beltrano. Só que fulano e Beltrano, mesmo o pastor fazendo toda a prece fervorosa, fulano e Beltrano não sai de casa e não busca de jeito nenhum o melhor. Então, é hora de refletir, né? Pedir. Um pede para o outro nem sequer se movimenta. E muitas vezes aquele que pede também não. Se é na Igreja Católica, pede ao padre a ajuda, pede ao padre que durante a missa lembre tal situação, que faça as preces, o padre faz, vai até aquele representante espiritual ao qual chama de santo e pede
prometendo que, caso seja atendido, então fará tal benefício para alguém ou para um grupo de pessoas. E às vezes chega ao cúmulo de prometer o próprio sacrifício, mutilar até o próprio corpo, tirar sangue do próprio corpo, esfolar o próprio corpo, em agradecimento, se conseguir. Mas quando a gente olha como Jesus fez, e as pessoas que se aproximavam de Jesus, a gente percebe. Tem diferenças. Estamos, com certeza, exagerando. Se é na casa espírita, a participação constante nos trabalhos fraternos da casa, a doação de alimentos para os que têm fome, tudo isto que é necessário. Sabemos que é necessário, mas que é o servir. É o servir que nos faz refletir na frase que João deixa bem claro no versículo 26 do capítulo 12. Se alguém me serve, ou seja, se eu digo eu sirvo ao Senhor, o Senhor diz para mim, siga-me. Se alguém me serve, siga-me. Aí vem a pergunta: estou seguindo? Estamos seguindo? Estamos fazendo isto tudo, mas seguindo fielmente Jesus? Amando como Jesus amou? Agindo como Jesus agiu? Abraçando como Jesus abraçou? Consolando como Jesus consolou? Convivendo como Jesus conviveu? Respeitando como Jesus respeitou? Ouvindo a todos como Jesus ouviu, inclusive as ofensas? Estamos colocando os ensinamentos de Jesus em prática? Ou estamos simplesmente fazendo uma parte e dizendo que somos seguidores? E depois até cobrando. Aquele que verdadeiramente serve a Jesus, o verdadeiro cristão, não cobra, não pede, não exige. Ele simplesmente confia. Ele tem fé. Ele sabe que no momento certo, o necessário de bom para ele e para todos em volta dele vai chegar. E a cada dia, por este cada dia existir, e por cada dia estar vivo e seguir adiante na luta dentro da existência material presente, ele agradece em prece. E em prece, ele direciona o pensamento dele a Deus, em agradecimento.
E Deus e Jesus sabem de tudo que é necessário para ele e os que estão em volta. Mas ele age com humildade, que é uma das virtudes fundamentais no processo de evolução do ser humano, que é exatamente ela que vai combater o egoísmo e o orgulho. Mais adiante, no último parágrafo, Emmanuel diz: os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto, e isso é natural. É natural a gente pedir, é natural a gente desejar o melhor. Até agora, na nossa reflexão, isto não é colocado como repugnante de forma alguma. É normal, é natural, é humano. Na nossa reflexão, o ponto que buscamos atingir é exatamente aquele em que a gente transpõe este limite do normal. E além do pedir que é normal, passamos a fazer e seguir, seguindo Jesus. É o que diz Emmanuel. Todavia, antes disso, necessitamos saber se estamos servindo ao Mestre e seguindo. O Cristo nunca faltou às nossas promessas. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais. Mas para atingi-lo, faz-se necessário seguir-lhe os passos, caminhar. E ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus. As pedras deste mundo, nas pedras deste mundo. Caminho difícil, que precisamos também enfrentar, superar. Então, nossa reflexão sobre o conforto busca exatamente alcançar este ponto de interrogação, que o versículo 26 do capítulo 12 do Evangelho de João deixa bem claro. Se alguém me serve, siga-me. Sabemos que há muita preocupação, há muitas pessoas no mundo voltadas para o bem. E isto é muito bom, graças a Deus. Mas sabemos também que a proposta de Jesus não é somente isto. Precisamos evoluir enquanto seres humanos encarnados e principalmente enquanto espíritos. Estamos aqui para isto.
E a evolução passa por uma série de superação de defeitos que trazemos conosco e que precisamos, ao seguir Jesus, ir deixando um a um para trás. E deixando os defeitos e dando prioridade às qualidades morais, às qualidades éticas, às qualidades de amor e respeito ao próximo. Amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Um ensinamento de Jesus que precisamos refletir, entender, compreender e praticar. E o tempo é de praticar. O tempo é de seguir Jesus. 2021. 2 séculos, 2 décadas e 1 ano que ele deixou estes ensinamentos. E estamos aqui refletindo exatamente sobre isso aí. O objetivo desta reflexão, queridos amigos, é exatamente buscar entender, compreender nossa situação nesta encarnação e também, quem sabe a partir de agora, mudar algumas atitudes, aquelas que a gente percebe claramente que pode mudar. E ao mudar estas atitudes que percebemos estarem erradas, começarmos, de fato, a seguir Jesus. Claro, a mudança não vai ser assim do dia para a noite. Nós vamos descobrindo passo a passo. É uma evolução. A gente vai percebendo, a gente vai mudando. Até o momento que a gente vai se sentir caminhante, tal qual Jesus, seguindo os passos de Jesus. Caminhante, confiante, equilibrados e conscientes. Por este caminho, por esta verdade, por esta vida que Ele nos ofereceu. Pois lembramos bem que Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque exatamente tomando Ele como exemplo de amor, de caridade, de respeito, de fraternidade, é por aí que vamos chegar diante de Deus. O caminho onde vamos enfrentar dificuldades porque Ele também enfrentou. Vamos enfrentar sofrimentos porque Ele também enfrentou. Vamos ter momentos de alegria como Ele também teve. Vamos ter
a verdade. Vamos descobrir a verdade. A verdade que ele trouxe para este caminho. A verdade única. Ou seja, vamos nos descobrir. Vamos entender a nós mesmos. Vamos nos conhecermos interiormente. Não aquele que o mundo quer ver, não a imagem que a gente apresenta para o mundo, mas aquilo que somos realmente por dentro. A verdade. E descobrindo esta verdade, transformando, evoluindo, vamos descobrir a vida. E descobrindo a vida, estaremos diante de Deus. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E este é o consolo que Ele nos oferece. Este é o conforto que Ele traz para cada um de nós. Então, é tempo. Se servimos a Jesus, sigamos. Ele nos espera de braços abertos para caminhar com Ele. A cada um de nós, inclusive este que vos fala, que também precisa, e ao fazer a reflexão, está fazendo um balanço de si mesmo perante vocês. Ok? Agradeço a todos a atenção neste domingo, agora que a noite está chegando, está terminando a tarde, e aqui estavam me ouvindo e começando a refletir. Não percam esta oportunidade. Não para aqui a minha reflexão estimulando a de vocês. Comecem a partir de agora a refletir também. Comecem a partir de agora a buscar entender, compreender, mudar, seguir Jesus verdadeiramente na prática, fazendo o bem, amando o próximo como a si mesmo. Certo, meus amigos, meus irmãos, deixo aqui o meu abraço fluídico, fraterno, de agradecimento a todos vocês que me ouviram até agora. Muita paz, fiquem com Deus.